Boa noite, está no ar o Viçosa Notícias. A partir de agora, você confere as principais notícias que movimentam Viçosa e região. Veja os destaques da edição desta quarta-feira, dia 24 de maio. Sargento da Polícia de Coimbra recebe homenagem por impedir homicídio. Comissão da UFV elabora documento em combate às opressões. Hospitais de Viçosa pagam 13º atrasado de funcionários. Essas e outras informações você confere agora no Viçosa Notícias. Vamos começar essa edição te informando sobre a reunião de ontem da Câmara de Viçosa. Nela, os vereadores discutiram temas como gestão de resíduos, reparos em estabelecimentos locais e os recentes problemas que aconteceram na região. Confira. Durante a reunião foi ressaltada a importância de reduzir os resíduos na cidade, visando uma gestão mais eficiente do lixo em Viçosa. Para isso, a Câmara convocou a população a participar de uma futura reunião, onde serão debatidas estratégias e soluções para este desafio. Outra preocupação levantada pelos vereadores foi a necessidade de realizar reparos em estabelecimentos comerciais e calçadas locais. A precariedade das infraestruturas tem gerado apreensão entre os moradores e a Câmara destacou a importância de priorizar essas melhorias para garantir um ambiente seguro e acessível para todos. A possibilidade do fenômeno El Niño causar problemas na região também foi discutida. Os vereadores analisaram os potenciais impactos desse fenômeno climático e buscaram medidas preventivas para minimizar danos e prejuízos. Durante a reunião, um caso específico chamou a atenção dos vereadores: um paciente que não recebeu atendimento adequado em um hospital local. Esse episódio ressaltou a necessidade de melhorar o acesso aos cuidados de saúde na cidade. Os vereadores se comprometeram a buscar soluções para essa demanda urgente. Outra questão abordada foi a necessidade de apoio a um abrigo de animais local, visando a remoção desses animais de via pública e levando para um local onde tem abrigo, comida e atendimento médico veterinário. Os vereadores reconheceram a importância desse trabalho e ressaltaram a urgência de providenciar recursos e apoio para que o abrigo possa realizar essas tarefas essenciais. Apesar das dificuldades mencionadas, os vereadores destacaram a importância de trabalhar em conjunto para melhorar a infraestrutura da cidade e resolver os problemas enfrentados pelos moradores. Eles expressaram frustração com a gestão atual, enfatizando a necessidade de um maior comprometimento com as necessidades dos cidadãos de Viçosa. Durante os próximos dias, nossa equipe vai continuar acompanhando e trazendo as atualizações dessas pautas. E ainda falando sobre assuntos que envolvem ações políticas, amanhã Viçosa vai receber a visita do deputado estadual Grego da Fundação. Ele vai participar de uma reunião com prefeitos, vereadores e lideranças políticas de cidades da região para ouvir as demandas e definir as prioridades de cada município. Segundo o deputado, mais de 2 milhões vão ser investidos na região em obras de infraestrutura, segurança pública, educação, esporte e lazer. E nesta última segunda-feira foi dia de Santa Rita de Cássia, a padroeira de Viçosa. O feriado municipal contou com diversas atividades para os devotos. Veja só. A comunidade católica de Viçosa celebrou na última segunda-feira a padroeira do município, Santa Rita de Cássia. O dia 22 de maio é feriado municipal e tradicionalmente reúne milhares de devotos no santuário que leva o nome da santa e seu entorno. A festa da padroeira teve início no dia 14, com a novena preparatória para o grande dia festivo. Durante 9 dias, os fiéis se reuniram para rezar para a Santa das Causas Impossíveis e também participaram das celebrações, que contaram com a presença de inúmeros padres da região. O grande dia festivo contou com a tradicional Missa das Rosas, pela manhã. Na parte da tarde, às 16 horas, teve início a solene procissão de Santa Rita, que percorreu diversas ruas do centro da cidade. Em seguida, foi celebrada a missa campal festiva, com participação expressiva de devotos. Terça-feira, dia 23, foi celebrado o aniversário da dedicação do santuário a Santa Rita de Cássia. A consagração ocorreu em 1961, sendo conduzida por Dom Oscar de Oliveira à época. Nesta quarta-feira, 24, os católicos celebram a canonização da Santa das Causas Impossíveis. A grande concentração de pessoas nas ruas de Viçosa foi visível, uma verdadeira celebração a Santa Rita de Cássia. E um documento de combate às opressões feito por uma comissão da UFV está disponível para consulta pública. Entenda maiores detalhes sobre ele na reportagem da Júlia Camin.
A Pró-Reitoria de Assuntos Comunitários da Universidade Federal de Viçosa abriu uma consulta pública para que a comunidade acadêmica possa fazer sugestões à minuta da resolução da Política de Promoção dos Direitos Humanos e do Combate às Opressões da UFV, até o dia 25 de maio. O documento foi escrito por uma comissão de 26 integrantes, presidida pela professora do Departamento de Educação, Joana Dark. E na resolução, a principal função é o acolhimento, o registro e o combate às opressões. Então, nós vamos ter políticas desenvolvidas para orientação da comunidade universitária, para esclarecimento, né, para orientação com relação à efetivação das denúncias, por exemplo, e o acolhimento propriamente dito em casos de violência e de agressões. Né? A prevenção vai seguir nesse sentido e o acolhimento vai ser o acolhimento que a comissão permanente vai dar para as vítimas, né, quando, né, se houverem algumas ocorrências. A política busca combater as violências de gênero, o racismo, preconceitos contra a orientação sexual, etnia, nacionalidade, classe social, idade e características físicas ou deficiências. Além disso, serão promovidas ações educativas a favor da igualdade, do respeito e das diversidades. A violência contra a mulher, contra a comunidade LGBTQIA+, contra negros, ela tem crescido assustadoramente. Talvez esse crescimento se deva ao registro, que antes não era feito, né? A gente sabe que a violência sempre existiu na nossa sociedade. E a cada dia nós vemos mais casos, né? Recentemente tem o caso do jogador de futebol, do Vini Júnior, né? Lá na Espanha. Mas a gente tem a violência contra a mulher. O Brasil é um dos países que mais mata a mulher no mundo, né? E a comunidade LGBTQIA+. Então, a importância reside nesse fato, nesses dados. Nós precisamos, com muita urgência, implementar essa medida para combater efetivamente de forma mais consciente, eu digo. A resolução será enviada para o Conselho Universitário para a institucionalização da política na universidade. É a primeira vez que um documento a fim de inibir as opressões e garantir os direitos humanos nos 3 campi da UFV será oficializado. O combate às opressões, ele existia por intermédio da ouvidoria na UFV, né? E sempre foi uma preocupação muito grande da administração superior, mas a gente sabe dos limites da ação do ouvidor, né? Até porque nós temos na sociedade delegacias de mulheres, né? Instituições especializadas nesses casos, né? Nós temos até o Ministério dos Direitos Humanos, né? Então, nós precisamos trazer para dentro da universidade essas reflexões e as medidas específicas de cada caso, porque são casos que demandam ações específicas, tanto de combate quanto de acolhimento. Será instituída também uma comissão permanente composta por 11 integrantes para garantir a efetivação da política. Junto à ouvidoria, mais a comissão permanente que vai ser criada a partir da resolução, nós vamos ter, e a comissão de ética, que também existe, nós vamos ter formas de cada um, dentro da sua especialidade, da sua especificidade, colaborar para o combate desses crimes, que são crimes terríveis, né? A professora ressalta a importância da participação na construção do documento. Professores, estudantes e técnicos são convidados a enviar sugestões pelo e-mail combateopressões@ufv.br. Quem puder, olha a resolução que está disponível, né, no site da UFV, veja a contribuição que possa dar. Se não se encontrar em condição de dar nenhuma contribuição, que divulgue o trabalho, que divulgue a implementação da minuta, que faça parte desse processo. Esse processo ele não faz sentido se a comunidade não se envolver. Então, é muito importante que o maior número possível de pessoas possa ter acesso à minuta, tenha acesso e contribua, né? E a gente agradece imensamente, a comissão agradece, a administração superior agradece a participação de cada um de vocês, de cada uma de vocês nesse processo. Nós precisamos muito da sua contribuição. Lembrando então que as contribuições podem ser enviadas somente até amanhã. E nesta última terça-feira, o governo de Minas lançou o protocolo Minas contra o Desmatamento. O governador Romeu Zema e a secretária de Meio Ambiente, Marília Mello, falaram sobre a intenção de aumentar a fiscalização para reduzir o desmatamento ilegal no estado. Confira a cobertura da coletiva feita pela Rede Minas.
Ano passado, fizemos só na área de desmatamento mais de 10 mil fiscalizações. Mas a gente tem percebido que as ações preventivas têm que também ser fortalecidas. Porque a fiscalização ela é feita através do monitoramento da cobertura vegetal. Quando a gente detecta o desmatamento, a gente vai a campo. A gente tem diminuído muito esse tempo de resposta, mas a gente quer manter a floresta em pé. Por isso, essa união de esforços, especialmente com os municípios mais críticos do nosso estado, para que a gente possa fortalecer ações preventivas e não chegar só depois que o desmatamento ocorre. Minas Gerais é o estado que tem a maior reserva de mata atlântica. É como se fosse a família que tem mais filhos, né? E a família que tem mais filhos acaba sendo a família que tem mais chances de um filho ficar doente também, infelizmente, né? Mas não é por isso que nós seremos um estado que vai continuar desmatando. Nós temos muita área para o setor rural produzir sem necessidade de desmatar. Para acompanhar o trabalho de combate ao desmatamento ilegal, basta acessar o boletim que será publicado todo mês no site do Sistema Estadual do Meio Ambiente e Recursos Hídricos, o SISEMA. Confira agora como fica a previsão do tempo para Viçosa e outras cidades próximas nesta quinta-feira. Para a maior parte do estado, nesta quinta-feira, o céu deve ficar coberto por nuvens e pode ser que haja chuva. Apenas na região do Triângulo, Alto Paranaíba e centro-oeste de Minas, que deve prevalecer com tempo ensolarado. Em Viçosa, tempo nublado com pouca possibilidade de chuva. A variação de temperatura deve ficar entre a mínima de 15 e máxima de 27 graus. Para outras cidades da região, também há chance, ainda que pequena, de chover nesta quinta-feira. Em Araponga, as temperaturas vão variar entre 12 e 25 graus. Em Coimbra, mínima de 15 e máxima de 26 graus. E em Teixeiras, a previsão é com a mínima de 16 e a máxima de 27 graus. Agora, vamos para um rápido intervalo. No próximo bloco, você confere quais as novas vagas de emprego divulgadas pelo Cine Viçosa. Não saia daí, a gente volta já. O Viçosa Notícias está de volta. Nesta edição, a gente já te contou os destaques da reunião de ontem da Câmara de Viçosa. Também te informamos sobre um documento feito por uma comissão da UFV para combate às opressões. E agora você vai ficar sabendo o resultado do Boletim de Índice de Preços do Consumidor, o IPC do mês de abril. O mês de abril trouxe o frio e com ele um aumento considerável na inflação de Viçosa. Como o professor havia dito mês passado, a inflação realmente subiu. Contudo, o principal vilão foi o setor de alimentos e não de remédios, apesar dos medicamentos também terem subido de preço, fazendo a cidade sair de 0,13% de inflação para 1,07%, número bem superior do Brasil, que registrou 0,61% no mesmo período. Bom, na verdade, como nós havíamos esperado, né, nós tivemos o grupo de saúde, né, e cuidados pessoais pelos remédios realmente aumentando, né? O que mais impactou mesmo foi a alimentação, e foi um aumento generalizado. A gente teve um aumento tanto na alimentação no domicílio, né, produtos básicos como quiabo, coxa de frango, tomate, batata aumentaram de preço, como também alimentação fora do domicílio, né, refeição, salgados. A questão da sazonalidade e entre safra dos alimentos, além de datas comemorativas como a Páscoa, contribuíram diretamente para o enorme crescimento da inflação. Na verdade, a alimentação são produtos, né, muito suscetíveis à sazonalidade. Ou seja, o que a gente chama de sazonalidade? É quando você tem uma alteração de oferta e demanda. Produtos alimentícios, né, eles estão muito ligados àquela lei mesmo da oferta e demanda da economia. Então, você tem a oferta reduzida, dada a demanda, o preço aumenta. Em relação à batata, tem até uma curiosidade interessante, que na Semana Santa, né, que a gente está saindo aí do período da Semana Santa, há um consumo grande de batata em substituição à carne, e também porque acompanha peixe também, né? Então, a batata, além da oferta estar baixa, a demanda está acima do que é normal no ano. Com o aumento dos alimentos, proporcionalmente a cesta básica também subiu de preço, chegando ao valor de R$ 542,79, tendo um aumento de R$ 42,25 em relação ao valor da cesta no mês de março. Os principais alimentos que influenciaram nesse aumento foram orégano, quiabo, couve-flor, batata e caldo concentrado. Em comparação com Belo Horizonte, a cesta básica de Viçosa ainda é muito mais em conta. A cesta básica na capital mineira custou no mês de abril R$ 689,21, sendo R$ 146,42 a mais que a cesta viçosense.
A cesta básica são produtos básicos, né, como o próprio nome já diz, e você tem ali produtos, né, que estão muito sazonais. Né? Eu falei do tomate e do batata, né, que foram 2 produtos da cesta básica que aumentaram. E a sazonalidade. Então, geralmente, o que acontece? O produto agrícola é o melhor exemplo, né, de lei da oferta e demanda na economia. Né? Porque tanto a batata como o tomate, você está tendo uma diminuição de oferta. Dada a demanda, o preço sobe. Né? Então, acaba que a cesta básica ela tem essa característica sazonal. Né? Então, isso fez com que a cesta básica aumentasse. Mas, como diz o ditado, depois da tempestade vem a calmaria. E o professor prevê que a inflação no mês de maio seja bem menor. Se ele acertar na previsão, como fez no último mês, o bolso do cidadão viçosense agradece. Mas a previsão para maio, eu acho o seguinte, né? Eu acredito que a inflação vai ser menor, o valor. Né? Porque eu acredito que a questão de alguns produtos de sazonalidade, como a batata, tomate, acredito que isso deva regularizar. Né? Mas a gente tem uma certa incógnita também em relação à questão dos combustíveis, né? Porque houve uma alteração, né, no começo dessa semana sobre a questão de como que vai ser cobrado esse combustível no Brasil. Então, está um pouco imprevisível o que vai acontecer com os combustíveis. Então, é difícil cravar, mas eu acho que em termos de valor, a gente não vai ter uma inflação acima de 1 dígito em maio, como a gente teve em abril, não. E o Cine Viçosa divulgou novas oportunidades de emprego oferecidas por empresas contratantes do município. São elas para vendedor de loja, funcionária doméstica, operador de caixa, caseiro, motorista de caminhão e ajudante de motorista, sendo que algumas delas precisam de requisitos específicos. Para participar da seleção, é só agendar um atendimento no Cine Viçosa pelo telefone 31 3885 1805. Depois de agendar, os interessados devem ir até a sede, que fica na Praça do Rosário, número 5, no centro, bem no antigo prédio da Prefeitura. E para o cadastro, é preciso apresentar carteira de trabalho, RG, CPF e número do PIS, PASEP, NIS ou NIT. E na noite de sexta-feira passada e nesta última segunda, aconteceram 2 acidentes na MGC 120. O resultado foi uma morte e várias pessoas feridas. Confira. Uma colisão entre caminhão e carreta deixou feridos na rodovia MGC 120, entre São Geraldo e Coimbra. O Corpo de Bombeiros recebeu informações de que uma das vítimas do acidente estava presa às ferragens, mas quando chegou ao local, os envolvidos já estavam sendo atendidos pela equipe do SAMU de Viçosa. Com isso, os bombeiros agiram para controlar possíveis riscos. Uma das medidas foi jogar terra em uma poça de óleo que vazou da carreta para evitar derrapagens. O outro acidente também aconteceu na MGC 120, mas no trecho entre São Geraldo e Visconde do Rio Branco. Uma ciclista de 48 anos morreu depois de ser atropelada por um caminhão na noite da última sexta-feira. Segundo o motorista do caminhão, ele dirigia sentido Visconde do Rio Branco quando a bicicleta, que estava seguindo na mesma direção, mas na pista da esquerda, atravessou de repente na via. O motorista ainda disse que o acidente não tinha como ser evitado. E hoje, um sargento do 3º pelotão da 10ª Companhia de Polícia Militar de Coimbra foi homenageado por ter conseguido impedir um homicídio na cidade. Veja a reportagem. Um homicídio foi evitado na manhã do último sábado no centro de Coimbra pelo 3º sargento Jander Mendes Gouveia. Durante o patrulhamento, o policial ouviu disparos de arma e foi até o local, conseguindo impedir os autores de continuarem atirando na vítima, que já estava caída ao chão após ser atingida. Os autores desistiram da ação e fugiram em uma moto. A vítima foi socorrida com vida. Na manhã desta quarta-feira, uma homenagem foi feita ao sargento em reconhecimento de seu profissionalismo e ação frente à tentativa de homicídio. Parabéns ao sargento pela excelência no serviço, por lutar a favor da vida e fazer jus ao lema da polícia de servir e proteger. E como promessa é dívida, na última edição falamos que íamos acompanhar neste último sábado a final do Campeonato Municipal de Viçosa, entre Barrinha e Ari Barroso. Confira qual time conquistou o acesso para o Mineiro Amador de 2023. A final aconteceu no campo da Barrinha, às 3 horas da tarde. O jogo foi muito intenso e disputado. O time do Ari Barroso abriu o placar com o centroavante Figo. A Barrinha empatou com o zagueiro Francisco Júnior. O Ari Barroso conseguiu um 3-1 de vantagem, com Figo marcando pela segunda vez e um gol do Godoy. Mas a Barrinha empatou, com gols de Marquinhos e Pedrinho. O placar de 3-3 persistiu até o final, fazendo o jogo ser decidido nos pênaltis. Já nas penalidades, o Barrinha venceu por 5-4 e se sagrou campeão. Com o título, o Barrinha consegue acesso para o Campeonato Mineiro Amador de 2023. Parabéns às equipes jogadoras e boa sorte para o Barrinha no Campeonato Mineiro Amador.
Conforme já falamos aqui em outras edições, o Ministério da Saúde assinou uma portaria que oferece auxílio financeiro para entidades privadas sem fins lucrativos e que complementam o SUS. Veja como esses recursos já estão sendo aplicados aqui em Viçosa. Graças ao repasse financeiro de quase R$ 1.178.000, feito pelo Conselho Municipal da Saúde na última sexta-feira, funcionários do Hospital São João Batista receberam o 13º salário referente ao ano de 2022, que estava em atraso. Além disso, a Secretaria de Saúde também fez o pagamento de honorários médicos, no valor aproximado de R$ 405.000. O Hospital São Sebastião também foi beneficiado com cerca de R$ 830.000. Segundo uma planilha apresentada pelo hospital, aproximadamente R$ 450.000 foram destinados ao pagamento do 13º salário dos funcionários. Do valor restante, R$ 260.000 serão usados para a compra de medicamentos gerais e R$ 260.000 para a compra de soro. A APAE também foi uma que se beneficiou com o repasse. A associação recebeu cerca de R$ 50.000 para investimentos na saúde. O Viçosa Notícias dessa quarta já termina por aqui. Caso queira ver de novo o jornal de hoje completo, é só acessar o nosso canal do YouTube. Sugestões de matérias podem ser enviadas pelo Instagram da @TV Viçosa. E a gente se encontra de novo na próxima sexta-feira, às 19 horas, uma edição que conta com o Viçosa Tech, o quadro que te informa sobre tudo o que está acontecendo no universo da tecnologia e das startups. Até lá e uma boa noite!